Olá, amigos. Muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem. Estamos aí vivendo uma semana depois de uma chuvarada, com enchente em Joinville, problemas no Planalto Norte, em várias regiões aqui do estado de Santa Catarina, com um fim de primavera muito chuvoso, com enchentes inclusive. E se avizinha aí o verão, estamos a menos de um mês da estação mais quente do ano. E no verão é muito comum as trovoadas de fim de tarde, causando temporais e enchentes. Aqui em Joinville é um caso típico. Todo verão nós temos cheias, área central, zona sul, zona leste, e por aí vai. Tivemos agora, essa semana, problemas na zona sul da cidade, que parte ficou alagada, trazendo prejuízos e os riscos de doenças causadas pelas águas da chuva. Até porque as pessoas têm contato com a água da chuva e essa água rola por valas abertas, com esgoto, aonde tem rato, aonde tem o xixi do rato. E o xixi do rato transmite uma doença. Essa doença é uma doença que pode levar à morte. Então, é muito cuidado. Quem teve contato com água da chuva, que tem um ferimento no pé, na perna, e se tiver febre, estiver com mal-estar, vá procurar um PA, uma unidade de saúde. Porque essa doença que a urina do rato transmite é complicada. Pode matar. Aliás, já matou aqui em Joinville pessoas que tiveram contato com a leptospira, a leptospira é causadora da leptospirose, uma doença muito séria que mata. Então, muito cuidado, muita atenção. O Hospital Municipal São José, nos últimos anos, vem sendo alvo de políticos no sentido de se entregar à iniciativa privada, OS ou ao Estado, a sua gestão. Nós falávamos aqui anteriormente, num programa de 2 semanas atrás, sobre a falta de um aparelho de ressonância magnética que o hospital não dispõe e que a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores se reuniu e disse que vai buscar, até agora não buscou 5 anos dessa gestão e dessa legislatura. Eles não sabiam que o Hospital São José não dispunha de um aparelho de ressonância magnética. Hospital esse que atende alta complexidade com traumas. O hospital já era para ter instalado lá dentro da sua área um aparelho de ressonância magnética. Mas nenhum deputado de Santa Catarina, que quando é eleição eles lembram e vem para cá, deputado federal principalmente, lembrou de gestionar junto ao Ministério da Saúde a tentativa do hospital receber esse aparelho. Mas como tem eleição ano que vem, agora eles começam a fazer barulho. É lamentável. Continuamos sendo enganados, como sempre. Enquanto aqui em Santa Catarina tem uma deputada federal que destinou uma verba do orçamento a que ela tem direito para um clube de caça, um clube de tiro na Grande Florianópolis. Uma emenda de quase R$1 milhão. E essa deputada federal conseguiu uma quantidade de votos muito boa aqui em Joinville. Votos que a elegeram deputada federal. Será que ninguém lembrou a ela que o Hospital Municipal São José não tem uma ressonância magnética?
e que ela poderia gestionar lá em Brasília, junto ao Ministério, através das emendas ou da sua emenda parlamentar, um dinheirinho para que o hospital fosse agraciado com esse aparelho? Não. Eles esquecem de Joinville, só lembram em época de eleição. Ano que vem tem eleição. Muito bem. Enquanto isso, a Controladoria Geral da União desencadeou, isso também está ligado ao São José, eu vou concluir depois, uma operação com a Polícia Federal em 3 estados da Federação: São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sabe por quê? ONGs ou OSs que administram hospitais que deveriam ser administrados pelos municípios ou pelos estados. Desvio de dinheiro. Foram apreendidos embarcações, barcos, iates, carros e um montante de mais de 25 milhões de reais dos envolvidos nesse desvio. Eles usavam empresas fictícias, simulavam concorrência e desviavam dinheiro da saúde, que era destinado para os hospitais, dinheiro oriundo do SUS, roubavam o dinheiro. Inclusive um hospital em Santa Catarina, não foi divulgado. Essa informação eu recebi há pouco. Não foi divulgado o hospital, mas já foi preso um dos diretores. O problema no Brasil é a falta de competência daqueles que administram, eu estou falando da saúde, que é muito dinheiro e pouca capacidade de honestidade daqueles que administram o dinheiro que vem do povo, não é do governo. Vocês lembram que na semana passada eu comentei aqui, coloquei uma foto da Margaret Thatcher, ela falando de que o dinheiro não é público, o dinheiro vem do trabalho de milhares de brasileiros? E aí, o que acontece? Os políticos se apoderam desse dinheiro, dividem entre eles, como os deputados federais aí do Brasil inteiro, as emendas. Aí vai para clube de caque, de tiro, vai para a estrada da fazenda do pai, vai para asfaltar lá um trecho do condomínio de luxo onde mora o cunhado, e assim vai. Isso é um absurdo. Nós precisamos desse dinheiro em áreas onde a população tenha acesso à saúde, à educação, ao bem-estar. Por exemplo, o Hospital São José, o prefeito quer se livrar. Ele não vê a hora de se livrar do Hospital São José. Disse que quer entregar para o Estado porque a conta é muito alta. O Hospital São José recebe dinheiro do Ministério da Saúde e não é pouco, é um montante considerável, porque todo hospital que é referência, o que o São José faz? Referência em neurologia, com atendimento a pacientes com AVC, é alta complexidade. Traumas, alta complexidade. Transplante renal, alta complexidade. Transplante de fígado, alta complexidade. E o setor de queimados, alta complexidade. E recebe volume considerável de dinheiro. Mas aqui em Joinville, o prefeito reclama, acreditem, de que a prefeitura está gastando
mais do que deveria, gastando. Usar dinheiro na saúde não é gastar, é dar assistência a quem precisa. Porque quando o hospital é construído e ele recebe do Ministério da Saúde um título de especialização, uma área específica, ele vai prestar um atendimento para quem paga aquele atendimento, que é o cidadão que trabalha, paga os seus impostos e tem o retorno num atendimento de qualidade. No caso, o São José. Então, um hospital como o São José não é para dar lucro. Não existe isso. Prefeitura não é para dar lucro. A prefeitura, ela arrecada e faz. E oferta o serviço. CI, escola, posto de saúde, praças, asfalto e por aí vai. Não é o prefeito que paga, não é o governador que faz e não é o presidente que manda fazer dinheiro. Não. Dinheiro arrecadado dos impostos é fruto do seu trabalho, do trabalho do seu filho, da sua filha, nosso. E aí, quando você se depara com o que diz a prefeitura a respeito do São José, eu fico pasmo e perplexo. Isso é um absurdo. Sabe o que mais disse a prefeitura? O prefeito? Os administradores? O custo bancado pelo município, diz a prefeitura, é considerado excessivo. Mas como? É obrigação dar assistência à saúde ao cidadão, com um orçamento de mais de 1 bilhão na área da saúde. E tem mais, provocando déficit em outras áreas, como a pavimentação, por exemplo. Aí é realmente um absurdo. Ou seja, o prefeito quer se livrar de investir no São José, aquilo que é a obrigação do município, para ter dinheiro para fazer pavimentação. Se é uma coisa, que momento nós estamos vivendo nesse país? Aliás, nessa cidade. O prefeito quer entregar o São José para o Estado, achando que vai ser fácil. Não é o governador vai pegar, não, ele vai enrolar, ele vai fazer. Se fosse assim, já teria sido feito por outros governadores. Até porque aqui nós temos um hospital que é bancado pelo Estado, com o nosso dinheiro, né, bancado pelo Estado, que o Estado administra, que é o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que está lá, com problemas e mais problemas. Agora, dizer que o Hospital São José custa caro para o município e que se nós nos livrarmos desse investimento, nós vamos ter mais dinheiro para fazer pavimentação, é um tapa na cara do joinvilense. Se não resta a menor dúvida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer pavimentar? Vai buscar dinheiro em Brasília, tem lá no Ministério das Cidades, é só fazer um projeto. E tem mais. Aqui em Joinville nós temos o preço do asfalto, é um negócio absurdo. Enquanto se asfalta 1 quilômetro aqui em Jaraguá por um valor, aqui em Joinville é quase 2 valores. Tem alguma coisa errada aí. Nós temos que pensar a saúde de uma forma diferente. O prefeito, o governador e o presidente foi eleito para administrar. Ele não foi eleito para se livrar. Não, isso aqui eu não quero administrar. Isso aqui eu não quero administrar. Não, ele foi eleito para administrar a cidade. O governador foi eleito para administrar o Estado e o presidente para administrar o Brasil. Não é assim? E essas ONGs aí, essas OS, nós temos visto muitos problemas de desvio de conduta de cidadãos que fazem parte dessas OS, não são todas, mas uma parcela considerável, se locupletando com o dinheiro do cidadão, roubando, para dizer a verdade. Vê, essa ação da AGU
numa tacada só foram 25 milhões recuperados entre iates, carros de luxo e por aí vai. Dinheiro da onde? Dinheiro não é do governo, é dinheiro do povo. Dinheiro do cidadão que sai 5 horas da manhã para trabalhar, que tem 2 empregos, que anda na chuva, que lá na rua onde ele mora alaga. Quando chove, ele tem que sair de canoa de dentro de casa e por aí vai. Agora, entregar o São José ou qualquer hospital para a OS não tem justificativa. E ainda dizer que aí vai sobrar dinheiro para pavimentação, porra, para, né? Ó. Eu estou com 70 anos de idade, eu juro a você, eu nunca imaginei que um dia eu ouviria ou leria algo sobre isso. O Hospital São José é um hospital referência. As pessoas têm que... existe uma política no Brasil que diz assim, minta 1, minta 10, minta 50 vezes, que essa mentira se torna verdade. E o que está acontecendo? O Hospital Municipal São José, há muito tempo aqui em Joinville, e a imprensa, a grande parte da imprensa, alimenta essa mentira. Ah, porque aí o cara vem lá de São Bento, vai ser atendido aqui em Joinville e nós é que vamos pagar. Não tem nada a ver. Tem dinheiro para isso do governo federal. Ah, mas a tabela SUS não paga o que deveria. Mas isso já vem há anos. E por que não muda? Porque a classe política prefere dar preferência a discutir outros temas a não ser esse, de valorizar o trabalho dos hospitais, melhorando aquilo que é remunerado pelo SUS. Não, eles discutem outras coisas. Isso não vale a pena, porque isso não é de interesse deles. Enquanto isso, o cidadão vai ser penalizado. Porque é fácil tu fazer uma conta. Você que está me ouvindo aqui, você quer ver uma coisa? Rapidinho. Vamos supor que o São José vai ser administrado por uma OS, Organização Social, certo? Essa OS vai administrar o hospital. Você acha que a OS não vai querer tirar um dinheiro também para ela? Vai. Se o hospital tiver um orçamento de 350 milhões ano que o município repassa, 350 milhões, fora o que vem do Estado e da União, no mínimo 20% desse valor vai para a OS. Não tenha dúvida. Aí vocês vão tirar do orçamento que é disponível um valor que não precisava ser tirado. Ele poderia ficar lá. Se o governo municipal, se o município investisse e se os políticos da região se unissem, porque nós somos o maior colégio eleitoral do Estado, se unissem na busca de recursos para a cidade. Mas não, eles lembram de nós no período eleitoral. Pense nisso. Pense nisso. Dizer não à estadualização do São José é muito importante, porque não vai ser o Estado que vai administrar, vai ser uma OS. Isso já se fomenta lá em Florianópolis. O governador já disse, se caso for estadualizado, entregaremos para uma OS. Aí, depois de entregar para uma OS, não adianta chorar. Se está ruim agora, não vai melhorar. Acredite, não sou Nostradamus, não. Não sou Nostradamus. Mas o correto é mantermos o São José sob administração municipal e buscarmos recursos lá em Brasília, através dos nossos senadores, deputados federais, que têm força lá. Esse é o caminho, porque Joinville não é Morro da Fumaça, Rio das Antas ou Lauro Miller, não desprezando esses municípios. Não. Joinville é a maior cidade do estado
o maior colégio eleitoral, o segundo maior PIB, só perdemos para Itajaí, população é a maior e a terceira maior cidade do sul do Brasil. O que nós precisamos de liderança que pense de uma forma uníssona por Joinville como deve ser pensada. Não entregue a cidade ou o que é de melhor para aqueles que estão ávidos a colocar a mão na botija. Acredito que esse é o caminho. Nós temos um intervalinho comercial, é rápido. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala em saúde, você sabe como é que está, né? Demora aqui, demora lá. Se você precisa de um exame, de uma consulta, você acha que vai demorar? Clube Social Saúde. Você paga uma pequena mensalidade de 15, 20 reais por mês e tem acesso a consultas com preços super acessíveis com ortopedista, ginecologia, ortopedia, oftalmologia, entre outros. Para você que tem uma pequena empresa, para a família grande, lá tem 10, 15 pessoas, né? O seu pai e sua mãe não têm planinho de saúde, associe-se ao Clube Social Saúde, vale a pena. Ligue e se informe, 3028-2339, ou então acesse clubesocialsaude.com.br. Eu recomendo, Clube Social Saúde. Se você ronca, tem apneia, você tem 2 problemas que merecem uma atenção redobrada. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é especializada em distúrbios do sono. É a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. Isso mesmo. Ligue, marque uma consulta se você tem ronco, não consegue dormir à noite por causa da apneia. E vai aqui um recadinho. A apneia é um negócio complicado. Se você não tratar, você pode ter complicações graves. Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Você tem visto aí essas enxurradas? A quantidade de lixo no meio ambiente é gritante. O meio ambiente pede socorro. Tenha consciência. Quando você for passear, caminhar, não jogue lixo no meio ambiente. Preserve o meio ambiente. A Oceano está ao lado daqueles que protegem o meio ambiente. Oceano 100% surf. Vamos a um intervalinho comercial, é rápido. O Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Na semana retrasada, se não me falha, eu falei sobre as canetas emagrecedoras, a famosa Monjab, e também falei sobre suplemento alimentar, os riscos que a gente tem que colocar na medida, ficar tomando suplemento demais, essa coisa toda. E eu conversei com um especialista na área de endocrinologia, um cara muito conhecido aqui em Joinville, um baita de um profissional, e eu o conheço há anos, meu amigo, o doutor Luiz Antônio de Araújo. E ele gentilmente mandou um vídeo falando sobre essas canetas emagrecedoras, a Monjab, e também sobre suplemento alimentar.
Vamos ouvir o que disse o Dr. Luiz Antônio de Araújo? Coloca na telinha aí. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez do programa Saúde e Companhia, sob a responsabilidade do nosso amigo, jornalista Ivan Proshnov. E hoje nós vamos falar alguma coisa de obesidade, com foco nas canetas emagrecedoras, e vamos falar dos suplementos alimentares. Para a gente falar em canetas emagrecedoras, nós temos que, em primeiro lugar, falar de obesidade. Obesidade hoje é considerada uma doença crônica, ou seja, a gente não cura a obesidade. E se a gente não toma atitude, é uma doença evolutiva. E na medida que evolui, acarreta o aparecimento de várias complicações, entre as quais aumento da pressão arterial, aumento do colesterol e do triglicerídeos, pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática, além de outras complicações. Hoje, o tratamento da obesidade é um tripé que envolve a reeducação alimentar. Não existe tratamento ético, eficaz, sem a reeducação alimentar. Os medicamentos não resolvem o problema por si só. Além da alimentação saudável, da reeducação alimentar, é necessário o paciente fazer a atividade física. O que se preconiza são 150 a 180 minutos por semana, ou seja, 2 horas e meia a 3 horas por semana, divididos em 3, 4 ou 5 vezes. Atividade física ideal que o paciente gosta de fazer, tenha tempo para fazer e principalmente que vá cumprir. Nós temos que levar em consideração que tem pessoas que têm limitação para fazer atividade física. Aí nós precisamos de um profissional de educação física para orientar esse paciente, ou seja, um personal trainer. E o terceiro item do tripé é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso sempre é individualizado, a gente não trata o peso do paciente, a gente trata o paciente, e cada paciente é diferente um do outro, e cada momento do paciente é diferente um do outro. Então, dentro desse tratamento medicamentoso, o que está se falando muito hoje, que está se usando muito, são as canetas emagrecedoras. O que são essas canetas emagrecedoras? Essas canetas, elas são hormônios produzidos pelo intestino delgado. Um desses hormônios é o GLP-1 e outro hormônio que é produzido pelo intestino delgado é o GIP. Quais são as indicações dessas canetas? A primeira indicação que foi aprovado para paciente portador de diabetes tipo 2, com sobrepeso e obesidade. A segunda indicação é para o tratamento do sobrepeso, já com algumas intercorrências e obesidade. E mais recentemente foi aprovado pela Anvisa uma terceira indicação, que é para apneia noturna. Como essas canetas agem? Qual é o mecanismo de ação dessas canetas? Primeiro, esses 2 hormônios intestinais, o GLP-1, é o mais conhecido, ele retarda o esvaziamento do estômago, ou seja, o alimento fica mais tempo no estômago. Quando o paciente vai se alimentar, ele fica satisfeito com menos quantidade, ou seja, aumenta a saciedade. Além disso, diminui o apetite. Junto com o aumento da saciedade e diminuição do apetite, diminui a produção de glicose pelo fígado, daí a indicação no pacientes portadores de diabetes tipo 2. Na medida que nós temos as canetas, as primeiras canetas que nós tínhamos, que era do GLP-1, os medicamentos eram a liraglutida, dulaglutida, mais recentemente a semaglutida, que estava muito em moda, que é o Ozempic e o Wegovy. E mais recentemente nós temos uma caneta que é a tirzepatida, que o nome comercial é Mounjaro.
O Monjaro, a diferença das outras canetas, ela é uma associação de GLP-1 e GIP, e dessa forma são 40% mais eficazes. Como a gente está falando de eficácia, qual a eficácia dessas canetas? Nós temos canetas que, em média, promovem uma redução de até 16% do maior peso que o paciente já teve, sendo que o Monjaro, ele promove esses 16% com a menor dose usada, que é de 5 miligramas, e pode chegar a 24% de redução de peso, até 28% de redução de peso, com a dose máxima tolerada, que é de 10 e 15 miligramas. No Brasil ainda já não tem 15 miligramas, mas de 10 miligramas nós já temos. Bom, outra pergunta que se faz, se essas canetas são seguras. As canetas são bastante seguras, elas são amplamente estudadas com um número muito grande de pacientes, estudos clínicos, que a gente chama randomizados, controlados, e que foram aprovados nos Estados Unidos pelo FDA, aqui no Brasil são aprovados pela Anvisa, né? E em termos de eventos adversos, a gente pode ter efeitos gastrointestinais, ou seja, náuseas, alguns pacientes podem ter vômitos, outros pacientes podem evoluir com diarreia ou constipação, que é o intestino preso. Agora, esses sintomas, eles só ocorrem se a gente de forma inadvertida começa com uma dose alta. Para não ocorrer esses sintomas, o paciente começa com uma dose mais baixa, com supervisão médica, vai aumentando progressivamente até atingir a dose eficaz para o emagrecimento. Uma recomendação do próprio laboratório é que se comece com doses de 2,5 miligramas, nós estamos falando da tirzepatida, posteriormente a gente passa para 5 miligramas, eventualmente pode aumentar para 7 miligramas e meio, 10 miligramas, e nós não temos as doses no Brasil de 12,5 miligramas e de 15 miligramas. Bom, existe alguma outra preocupação em relação às canetas? Sim. Por exemplo, um paciente que de forma inadvertida ou orientado de forma deficiente, que tenha muita náusea, tenha muito vômito, ele pode desidratar. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com pacientes 50 mais, 60 mais, porque pode desidratar o paciente. Outra questão que se coloca, né, a gente tem visto na mídia, infelizmente tem muita informação errada, em relação à cegueira. Esses medicamentos, absolutamente, eles não têm nenhuma relação de causa-efeito para a cegueira. O que ocorre em pacientes portadores de diabetes tipo 2, mal controlados, com a glicose muito alta, qualquer medicamento que acarrete uma redução brusca da glicemia pode acarretar problemas na retina em pacientes que já têm a doença na retina secundária ao diabetes mellitus. Então, a gente tem que ter cuidado em pacientes diabéticos que não estão bem controlados, mas o medicamento por si não causa cegueira. Bom, outra questão que é importante a gente esclarecer, em relação aos riscos, é muito importante para quem está ouvindo, o cuidado com falsificação. Existe uma gama muito grande de medicamentos, uns com nome de Monjaro, outros com nome de tirzepatida. Nós temos medicamentos formulados, infelizmente, em farmácias de fundo de quintal, e a Anvisa, ela só aprovou aqui no Brasil a tirzepatida original, que é o Monjaro do laboratório Lilly. Então, cuidado com medicamentos que vêm do Paraguai, cuidado com medicamentos que vêm de laboratórios não conhecidos, cuidado com ofertas. Infelizmente, o que nós temos aqui no Brasil é só essa apresentação, até porque o laboratório está protegido pela lei das patentes. Outro aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção, outro cuidado, aplicação em clínicas. O médico, ele está proibido pelo Conselho Regional de Medicina de fazer comercialização de medicamentos.
E nós temos observado em algumas clínicas sendo aplicado o medicamento em frasco. No Brasil não tem frasco aprovado pela Anvisa. Nós só temos a caneta original do Mounjaro, com as doses bem especificadas. Então tem que cuidar com a parte de comércio, aplicação em frascos, né? Aqui em Joinville, inclusive, infelizmente, maus profissionais até tiveram problemas em relação à polícia, né? Teve profissional que foi preso por causa desse tipo de comercialização. Então, assim, o ideal é consultar um profissional, um endocrinologista, que é o especialista de emagrecimento, no sentido de saber o que tomar, né? Qual é a medicação, de que forma vai tomar, de que forma vai fazer o seguimento para manter a segurança do medicamento e evitar eventuais riscos. Então, para a gente complementar, a gente busca, junto ao paciente, enquanto profissional, um tratamento ético, um tratamento eficaz, que atenda a necessidade do paciente e sempre buscando um peso saudável. O paciente não precisa ser magro para ser saudável. O paciente precisa ter um peso que seja saudável para prevenir as doenças metabólicas que nós citamos e, em contrapartida, né, prevenindo as doenças metabólicas, nós vamos estar prevenindo as doenças cardíacas e circulatórias. Então, com o objetivo de manter a qualidade de vida do paciente, preservar a longevidade, né, e sempre com muita saúde. Outro assunto que nós vamos abordar são os suplementos alimentares. A primeira pergunta: quando se usa suplemento alimentar? Se usa suplemento alimentar em pessoas que querem ganhar massa magra, com um ganho de força muscular, pacientes que precisam recuperar massa magra, que é a massa muscular, pacientes na senilidade, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, e pacientes com algumas doenças como a sarcopenia. O primeiro suplemento que a gente gostaria de falar é em relação à reposição de proteínas. O nosso organismo tem a necessidade de proteína, que é o componente natural do músculo. A proteína, a reposição de proteína natural é a primeira opção, é a mais indicada. Quando a gente não consegue repor a proteína natural com carne, frango, peixe, ovos, principalmente a clara, leite, queijo, a gente tem que suplementar. E uma forma de suplementar nós temos vários produtos. Nós temos a whey protein, que é um concentrado de proteínas para fazer a suplementação. Outra suplementação que se faz é com a creatina, uma dose máxima de 3 gramas por dia. A creatina também estimula a proliferação das células musculares, dos miócitos, e ela só deve ser usada, só tem indicação em pacientes que fazem exercício resistido, que fazem exercícios com peso, senão ela não tem indicação. Outro suplemento é o chamado HMB, é usado principalmente em pacientes com sarcopenia, que é um paciente que perde massa muscular, lembrando que é o músculo que sustenta o esqueleto, e o paciente com sarcopenia ele precisa desses suplementos. Um quarto suplemento que a gente gostaria de comentar é o ômega 3, que é um suplemento bem interessante, porque ele aumenta a proteção cardiovascular. Nós temos as fibras alimentares que podem ser suplementadas, porque as fibras são importantes para a conservação e saúde da nossa microbiota intestinal. E o mais polêmico que a gente gostaria de conversar é sobre a reposição de testosterona. Quando a gente vai fazer a reposição de testosterona? Só e somente se o paciente tiver deficiência de testosterona. Não existe nenhum estudo clínico, não existe nenhuma evidência clínica do benefício de reposição de testosterona, tanto para homens como mulheres, sem deficiência da testosterona. Como que a testosterona age? Ela é um hormônio anabolizante.
Anabolizante é que ele constrói tecido, constrói massa magra, constrói massa muscular, aumentando a força muscular. Qual que é a indicação, como nós já comentamos, em homens com deficiência, em mulheres, algumas mulheres podem se beneficiar da reposição de testosterona de maneira fisiológica quando a queixa principal é diminuição da libido, diminuição do apetite sexual. Mas lembrando, nem todas as mulheres têm esse benefício. Algumas mulheres que fazem a reposição de testosterona têm esse benefício temporariamente. Então, a gente só faz a reposição quando é assim, de forma individualizada, não é de forma generalizada para os pacientes. E quais são os riscos de reposição de testosterona? Infelizmente, se usa testosterona de maneira abusiva, principalmente em academias, com o objetivo de vigorexia, de hipertrofia de massa muscular. Isso é inócuo? Não, pelo contrário. Essa testosterona acima do fisiológico, em doses excessivas, pode acarretar arritmia cardíaca, inclusive casos de parada cardiovascular. Nos homens pode acarretar atrofia testicular, né? Nas mulheres pode acarretar atrofia dos ovários, que leva à infertilidade. Nós temos casos relatados de câncer de fígado relacionados à reposição de testosterona e nas mulheres o aumento de câncer de mama. Por quê? Porque a testosterona ela se transforma em estrogênio. E o estrogênio em excesso pode acarretar o aparecimento de câncer de mama. Então, resumindo, os suplementos são importantes quando tem indicação, de forma também fazendo essa reposição de forma ética, de forma responsável, sempre buscando beneficiar o paciente, né? E auxiliando o paciente da mesma forma em relação ao emagrecimento, auxiliando o paciente a ter uma melhora na qualidade de vida, um aumento na longevidade e com segurança. Eu espero ter contribuído, Arivan, para o programa Saúde e Companhia. Eu queria agradecer a oportunidade, né? E a gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas, né? O nosso site é endoville.com.br, né? Então, tem o nosso WhatsApp no site, a gente se coloca à disposição para sanar algumas dúvidas. Foi um prazer muito grande. Um abraço a todos. Lembrando, agradeço aí ao Dr. Luiz Antônio de Araújo, espero que você tenha gostado, muito bacana ouvir de um profissional capacitado, um cara que entende do assunto, aquilo que a gente coloca aqui no ar. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Clube Social Saúde, quando se fala em saúde, em assistência, em facilidade, rapidez, Clube Social Saúde. Faça parte deste clube. Eu convido você, até porque eu conheço a estrutura que o Clube Social Saúde dispõe, com médicos, clínicas especializadas para exames e tem mais, até o seu pet de estimação também vai ter assistência com o Clube Social Saúde. Ligue e se informe, vale a pena. Clube Social Saúde, 3028-2339. Eu recomendo. Em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Repito, ronco é ruim. Apneia, o que é a apneia? A apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. A apneia pode causar AVC e também infarto do miocárdio durante o sono. Acredite, se você sofre desses dois problemas, procure ajuda. A Clínica São Marcos é especializada em distúrbios do sono. Marque uma consulta, converse com o especialista e trate deste problema para você ter uma melhor qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Oceano Moda 100% Surf. Aqui em Joinville, lá na rua Copacabana, tem uma loja da Oceano. Visite, vale a pena. E a Oceano sempre recomenda, ao ir às praias, não polua a areia, destrua as ondas, deixe a areia e a restinga livre de lixo. Oceano 100% Surf.
Intervalinho comercial rápido. O programa Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, canal 20, e também no YouTube. Se você que tiver uma sugestão aqui para o programa, você pode mandar a sua sugestão através do nosso endereço eletrônico, que você vai ver na telinha aí. É o meu e-mail, ou, aliás, o meu e-mail e o meu WhatsApp. É o meu telefone particular. Você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp. Sempre falo aqui sobre reciclagem, né? Reciclar lixo é muito importante. Aqui em Joinville, muitas pessoas não conhecem o lixão. Os pais deveriam levar seus filhos lá no lixão. E lá tem uma área, né, para você olhar e ver o lixão. É muito bonito, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, muito triste, porque aquela área onde está o lixão era uma área verde fantástica. Ainda é parte. Ainda é. Mas vai ser ampliado o lixão. Com o depósito de 13 mil toneladas por mês de resíduos, o aterro terá ampliação. O ser humano está destruindo o meio ambiente. Já é meio ambiente. Meio. Então nós estamos destruindo, uma metade já foi, estamos destruindo a outra metade. Para depositar o lixo que nós produzimos. E o triste disso tudo é que você vê, pelos terrenos baldios que você conhece aqui em Joinville, a quantidade de lixo jogado no mato. Eu me pergunto, o Martinelli está lá na mesa nos assessorando, eu me pergunto aos jovens, e já vi jovens jogando lixo na rua, já vi jovens jogando lixo em terreno baldio. Por quê? Por quê que nós temos que jogar lixo em terreno baldio? Existe uma explicação plausível para isso? Sabe, é uma coisa que não tem sentido. Não tem nexo. Existem regiões da cidade onde o lixo em terreno baldio é uma coisa esplendorosa. A troco de quê? Se nós temos coleta, as pessoas pagam a coleta e não colocam no local para que o lixo seja reciclado ou levado lá para o aterro. Não, joga no terreno baldio. Por quê? Por quê? Qual a finalidade disso? Não dá para entender. Eu não consigo entender. Aí o que acontece? Doenças. Aí quando vem uma onda, como aconteceu de dengue, foi um Deus me acuda. Aí reza para Deus. Vai adiantar rezar para Deus? Não. Aí dá uma chuvarada, aquele lixo vai tudo para as valetas, entope tubo, boca de lodo, dá enchente, aí morre gente, perde casa, perde imóveis. Chama para o Deus. Ai, meu Deus, vai resolver? Não. Não vai resolver. Daqui a pouco vai acontecer outra enchente, mais outra enchente.
O ser humano está perdendo a noção do que é o certo e do que é o errado. Não estou aqui ditando regras de vida, muito pelo contrário. Eu faço a minha parte e convoco você a fazer a sua parte. Nós podemos fazer uma cidade melhor, mas tem que ter atitude. Não adianta só a gente ir para a internet, para as redes sociais, colocar foto de coisa que está comendo, de que está bebendo, que comprou para casa. Não! Isso é uma futilidade muito grande. Nós podemos fazer muito mais pela nossa vida do que simplesmente usarmos a rede social para nos expormos lá. Tem que mostrar tudo o que está fazendo. Faça melhor. Faça pela sua cidade, pelo meio ambiente onde você está inserido, porque o meio ambiente já é meio. E nós somos o ser mais fraco dentre todos aqueles que fazem parte do meio ambiente. Pense nisso. Aqui em Santa Catarina, o número de casos de meningite aumentam e acendem um alerta para a prevenção da doença. Esse é um assunto sério também. Que muitas crianças deixaram de receber a vacina contra a meningite. Eu lembro-me que numa ocasião, há muitos anos atrás, Joinville teve uma epidemia de meningite que foi um negócio avassalador. Morreram muitas pessoas, milhares contraíram meningite, algumas até hoje vivem com sequelas da doença. A meningite está entre nós e nós não podemos dar sorte para o azar. A meningite pode ser evitada com atitudes simples. A sua casa sempre limpinha, você tem que sempre higienizar as mãos. Caso alguém da sua família tenha sintomas como tontura, dor na nuca, não consegue encostar o queixo no peito, vômito, febre alta, não espere, leve para uma unidade de saúde. São os sintomas clássicos da meningite. Os números estão aí. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta. Você ter uma ideia, já foram registradas 7 mortes da doença até outubro. Em 2024 foram 3 óbitos. Esse ano, 7, ou seja, dobrou. E a Secretaria da Saúde faz um alerta sobre esse aumento que é preocupante. Então, muito cuidado, muita atenção. Repito, os sintomas são dor de cabeça, febre e vômito. Então, se a pessoa tem esses sintomas, ele deve ser levado para uma unidade de saúde para que se faça uma avaliação. Pense nisso. Não dê sorte para o azar. A polícia aqui na região fez apreensão de anabolizante. Barbaridade. Mais de 800 anabolizantes e remédios proibidos foram apreendidos na BR-101 aqui em Joinville. O indivíduo que estava transportando esses venenos, que é veneno, disse que os produtos eram para ser vendidos em Joinville. Pois é, tem gente que usa, né? Existem pessoas que estão usando anabolizantes aí como que se usa desodorante, achando que é um grande negócio. Não sabe ele que ele vai ter, ou ela, problemas graves de saúde utilizando os famosos anabolizantes.
vai ficar com o corpo bonito por um tempo, depois ele ou ela vai colher os frutos do uso do anabolizante. Mas cada um, você não tem nada a ver com isso, nós temos a ver com isso. Porque muitas dessas pessoas não têm plano de saúde. E aí, quando ele ficar doente, ele vai ser internado aonde? No hospital público. Ou vai no Bethesda, ou vai no São José, ou vai no regional. Provavelmente vai para o regional, porque vai dar um problema no coração, ou vai para o São José, porque vai dar um problema no rim. E aí vai tirar o leito de alguém que não usou nem anabolizante, nem esses venenos que eles usam aí, remédio proibido. Vai tirar o leito de quem precisa e que não usou esses medicamentos proibidos e que entram aqui em Joinville pela BR através do Paraguai. Eles compram lá e trazem para cá. Porque tem quem consome, né? É igual droga. Enquanto tiver quem consome, e convenhamos, o que estão aprendendo de droga aí é uma grandeza. Recentemente, 7 toneladas de cocaína foram apreendidas lá na Ilha da Madeira, lá em Portugal, oriunda aqui de Santa Catarina. 2 barcos de pesca saíram daqui e foram presos 10 brasileiros lá na Ilha da Madeira com 7 toneladas de cocaína. Tem gente, o consumo não para. O consumo de drogas não para. É uma coisa impressionante, só aumenta, né? É igual o consumo de anabolizante, o consumo de remédios proibidos no Brasil para emagrecer e para outras coisas, que é vendido ilegalmente, porque tem gente que compra, atentando contra a própria saúde e a própria vida. Depois que fica doente, reza para Deus. Aí tem uma música, que tem uma letra, tem uma estrofe que diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então procure errar menos para viver mais. Diga não a esses medicamentos milagrosos. Isso pode levar você, se não à morte, a ter uma vida sofrível num futuro não muito distante. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, uma boa semana. Não esqueça de pegar um solzinho, é bom para vitamina D. Vai caminhar, bastante água, durma bem, seja feliz e faça o bem, porque fazer o bem é tudo de bom. Grande abraço, uma boa noite, até a semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.